Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja Deus por mais esta rica oportunidade, né, meus amados irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar continuidade no trabalho que o Senhor propôs ao meu coração. Hoje nós vamos fazer a leitura, e prestem atenção, simplesmente leitura do livro de 1 Reis, capítulo de número 8. Então, este trabalho é um trabalho maravilhoso, porque a leitura ela nos enriquece, ela nos mostra quem é Deus, mostra o conhecimento do povo de Deus da época e de hoje, nos mostra os costumes, a cultura do povo da época, nos mostra a maneira como nós devemos nos comportar hoje, nos mostra se devemos seguir as tradições da época passada, devemos pôr em prática hoje. Então a leitura ela nos enriquece muito. Sem falar que a leitura, quando se trata da palavra de Deus, automaticamente ela traz uma transformação dentro de mim, dentro de você. Ela simplesmente diz a palavra de Deus que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Sabe, é aquela que abre a minha mente, que clareia a minha mente, que me tira das trevas, da escuridão. É aquela que direciona o caminho correto do qual eu devo andar todos os dias na presença de Deus. É aquela que me mostra o respeito que eu tenho que ter pelo meu semelhante, por aqueles que ainda não conhecem. A palavra de Deus ela tem toda esta bondade, sem falar da bondade maior que é a salvação eterna. Amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos continuar na leitura. E tomara Deus que o Espírito Santo de Deus desperte em você também o hábito da leitura da palavra de Deus. O hábito da leitura da palavra de Deus. Então entendam que não estou trazendo reflexão, não é pregação, não estou falando de escatologia, não estou falando de nada disso. Simplesmente uma leitura. Tomara Deus que o Espírito Santo de Deus desperte também você para isso. Amém? Glórias a Deus. Você aproveita e compartilha este vídeo com pessoas aí do seu próprio Facebook, com outros grupos, e assim você se torna também um evangelista da palavra de Deus. Você é aquele que ajuda a levar a palavra de Deus a outras pessoas que tanto necessitam e não sabem. Não é isso? Então, livro de 1 Reis, capítulo de número 8, diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Versículo 1 em diante. Então Salomão ajuntou os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos e aos príncipes das famílias dos filhos de Israel, glórias, diante dele em Jerusalém, para trazer a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Glórias, glórias a Deus. Aqui nós vemos que a arca do concerto de Deus é algo que era o principal, era o mais importante que estivesse ali no meio do seu povo. Não é isso? Então o versículo 2 vai dizer assim: e se ajuntaram ao rei Salomão todos os homens de Israel no mês de Etanim, que é o 7º mês, no dia solene. E todos os anciãos de Israel vieram, e os sacerdotes alçaram a arca, e levaram a arca do Senhor, e o tabernáculo do testemunho, e todos os seus objetos sagrados que estavam no tabernáculo. E assim os levavam os sacerdotes e levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que a ele se ajuntou estava diante da arca com ele, sacrificando ovelhas e bois, que pela multidão não se podia contar nem numerar. Versículo 6.
E os sacerdotes então colocaram a arca do concerto do Senhor em seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar da arca, e assim cobriam os querubins a arca e as suas varas por cima. E as varas se sobressaíam tanto que as cabeças das varas se deixavam ver do santuário, diante do oráculo, mas não se viam de fora, e assim ficaram até o dia de hoje. Glórias, aleluia, Deus. Na arca nada havia a não ser as 2 tábuas de pedra, ou seja, dos 10 mandamentos, que haviam sido postas ali por Moisés, no Horebe, onde o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. Vamos lá para o versículo de número 10. E quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor havia dito que ele habitaria na escuridão. Eu edifiquei uma casa por morada tua, assento em que tu habites para sempre. E voltando o rei seu rosto, abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu isso, dizendo: desde o dia em que resgatei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade de todas as tribos de Israel para edificar a casa na qual estivesse o meu nome, embora tenha escolhido Davi para que predissesse sobre o meu povo de Israel. E Davi, meu pai, propôs no seu coração edificar uma casa no nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto houve em teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, bem tens feito em possuir tal vontade. Porém, tu não edificarás a casa, e sim teu filho que sairá de teus lombos. Ele edificará a casa ao meu nome. E o Senhor confirmou a sua palavra que havia dito, ao ter me levado em lugar de Davi, meu pai, e me assentado no trono de Israel, como o Senhor havia dito. E assim edifiquei a casa no nome do Senhor Deus de Israel. E constitui nela lugar para a arca, na qual está a aliança do Senhor, que ele fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E Salomão se pôs em pé diante da arca do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendendo as suas mãos ao céu, disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a misericórdia aos teus servos, os que andam diante de ti de todo o seu coração. Que cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe dissestes. O que com a tua palavra, o que com a tua boca disseste, com a tua mão o cumpristes, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: não faltará varão de ti diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho e que
andem diante de mim como tu andastes diante de mim. Agora, pois, ó Deus de Israel, que seja firme a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Na verdade, teria Deus que morar na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não podem conter, muito menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, tu atenderás à oração do teu servo e à sua prece, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que teu servo faz hoje diante de ti. Que esteja os teus olhos abertos de noite e de dia para sobre esta casa, sobre este lugar do qual tens dito, o meu nome estará ali, e que ouça a oração que teu servo fará neste lugar. Ouvirás, pois, a oração do teu servo e de todo o povo, quando orarem neste lugar. Também tu os ouvirás no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve e perdoa-os. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ou tomar juramento, fazendo-o jurar, e vier o juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, tu ouvirás então nos céus tu ouvirás então nos céus e operarás e julgarás aos teus servos, condenando o ímpio, dando o seu caminho sobre sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe conforme a sua justiça. Quando teu povo Israel tiver caído diante de seus inimigos, por ter pecado contra ti, e se voltar e confessar o teu nome, e orar e rogar a ti com humildade nesta casa, tu ouvirás nos céus e perdoará o pecado de teu povo Israel, e o tornarás para a terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não se houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e lhe rogarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se voltarem dos seus pecados quando estiverem aflitos, tu os ouvirás dos céus, e perdoarás o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e dará chuva sobre a tua terra, a qual deste o teu povo por herdade. Quando na terra houver fome ou pestilência, houver queimadas ou ferrugem, houver gafanhotos ou pulgão, ou se os seus inimigos os tiverem cercado na terra de seus domicílios, qualquer praga ou enfermidade que seja, toda oração e toda súplica que fizer qualquer homem ou todo o teu povo Israel, quando qualquer um reconhecer a praga do seu coração e estender as suas mãos para esta casa, tu ouvirás nos céus, na habitação da tua morada, e perdoarás, e agirás, e dará a cada um conforme os seus caminhos, cujo coração tu conheces, pois somente tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam a ti todos os dias em que viverem sobre a face da terra, tu mesmo deste a nossos pais. E deste modo também ao estrangeiro que não é do teu povo Israel, que tiver vindo de longínquas terras por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, e da tua mão forte, e do teu braço estendido, e vier orar nesta casa, então ouça tu dos céus da habitação da tua morada, e faze conforme tudo que aqueles pelos quais o estrangeiro houver a ti clamado,
para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel e entendam que o teu nome é invocado sobre esta casa que eu edifiquei. Se o teu povo sair à batalha contra os seus inimigos pelo caminho que tu o enviar e orar ao Senhor para o lado da cidade que tu escolheste e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouça então tu dos céus a sua oração, a sua súplica, e lhes faça justiça. Se tiverem pecado contra ti, porque não há homem que não peque, e tu estiveres irado contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os levem em cativeiro à terra inimiga, seja longe ou perto, e eles caírem em si, na terra onde foram levados cativos, e se converterem e orarem a ti na terra do seu cativeiro, e disserem, pecamos, fizemos o mal e cometemos impiedade. Se converter a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti para o lado da sua terra que tu deste aos seus pais, para que esta cidade que tu escolhestes e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, então ouve tu dos céus, da habitação da tua morada, a sua oração e a sua súplica, e lhes faça justiça. E perdoa o teu povo que tenha pecado contra ti, e todas as tuas transgressões com as quais tiveram pecado contra ti, e use para com eles de misericórdia perante os que os levaram em cativeiro, porque eles são o teu povo e a tua herdade, que tu tiraste do Egito, do meio do forno de ferro. Que os teus olhos estejam abertos à oração do teu servo e à súplica do teu povo Israel, para que os ouça em tudo aquilo em que te invocarem, porque tu os separaste para ti como tua herança dentre todos os povos da terra, como disseste pela mão de Moisés teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito. Ó Senhor Deus, ó glórias, louvado seja Deus. Que oração linda e maravilhosa, né? O versículo 54 diz assim: E aconteceu que, quando acabou Salomão de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, levantou-se, pois estava de joelhos diante do altar do Senhor, e com as suas mãos estendidas ao céu, e estando em pé, abençoou toda a congregação de Israel, dizendo em alta voz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso a Israel, seu povo, conforme tudo o que ele havia dito. Nenhuma palavra falhou de todas as suas promessas que expressou por intermédio de Moisés, seu servo. Seja conosco o Senhor nosso Deus, como foi com nossos pais, e não nos deixe nem nos desampare. Inclina o nosso coração para ti, para que andemos em todos os teus caminhos e guardemos os teus mandamentos e os teus estatutos e os teus direitos, os quais ordenastes aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que orei diante do Senhor, estejam perto do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele proteja a causa do seu servo e do seu povo Israel, cada qual em seu tempo, a fim de que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, que o Senhor é Deus e que não há outro. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus.
Seja, pois, feito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, andando em seus estatutos e guardando seus mandamentos, como no dia de hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor, e ofereceu Salomão os sacrifícios pacíficos, os quais sacrificou ao Senhor 22.000 bois. 22.000 bois, é o que diz a palavra de Deus. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Naquele mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ofereceu ali os holocaustos e as ofertas e as gorduras das ofertas de paz, porquanto o altar de bronze que estava diante do Senhor era pequeno, e não couberam nele os holocaustos e as ofertas e as gorduras das ofertas pacíficas. Estamos terminando, são 66 versículos, falta 2. Naquele tempo Salomão celebrou a festa, e com ele todo Israel, uma grande congregação, desde quando entram em Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus por 7 dias e outros 7 dias, isto é, por 14 dias. Ou festa longa, glórias a Deus, aleluia, Deus. Versículo 66 e último. E despediu o povo no 8º dia, e eles abençoaram o rei, foram-se para suas moradas, alegres e contentes de coração, por todos os benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo Israel. Glórias, aleluias, louvado seja Deus. Como o rei Salomão era rico, hein? Como o rei Salomão era sábio. Como o rei Salomão pediu sabedoria a Deus para dirigir com justiça um povo tão numeroso. Como o rei Salomão conseguiu trazer todo Israel para adorar a Deus. E quanto sacrifício, hein? Quanto sacrifício. Já imaginou a quantidade de holocaustos aqui que Salomão ofereceu ao Senhor? 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E isto não era simplesmente nem 1% da riqueza que Deus deu a Salomão. Será que Deus era com Salomão? Pois é. Mas a palavra que nós acabamos de ler nos diz que todo aqueles que se voltar para esta casa, lá em Israel, e fizer a sua oração ao Senhor, Salomão pediu que o Senhor ouvisse e lhe concedesse resposta. Glórias a Deus. Mas, irmão Ailton, o templo do Senhor derrubaram novamente pela segunda vez. É a mais pura verdade. Só que foi edificado um templo. Em 3 dias derrubaram ele, e em 3 dias Deus edificou ele para todo sempre. Este é o Senhor Jesus, aquele a quem eu lhe apresento neste exato momento como o único e suficiente Salvador da sua vida, o qual hoje você não precisa mais sacrificar animais, porque o sacrifício maior na cruz do Calvário foi ele, por mim e por você. Então eu lhe apresento este, o único mediador entre Deus e o homem. Entenda que aqui entre eu e Deus tem uma ponte, que é Jesus Cristo. Eu só poderei passar por esta ponte, assim como você também só pode se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui estou eu e aqui está Deus, e aqui a ponte, que é o Senhor Jesus. Então busque todos os dias o Senhor Jesus Cristo. Ele é único, é o que descreve a Bíblia Sagrada. Por isso o hábito da leitura lhe traz libertação, lhe traz conhecimento, lhe mostra o caminho, a verdade. Não há um outro a quem você possa orar, pedir
pela sua salvação nem por nada. Diz a Bíblia Sagrada que o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus. E assim como Salomão estava na presença de Deus, eu e você devemos estar constantemente na presença de Deus todos os dias, para todo sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus querido e amado, Pai Santo, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra. Sou grato a Ti, Senhor, por esta leitura linda e maravilhosa, Senhor, que Tu me destes. Agora, Deus, eu compartilhei também com o Teu povo, com o meu semelhante, Deus, falando da Tua palavra, da Tua grandiosidade, falando do Teu amor, do Teu poder, Senhor, falando da casa, Deus, que foi edificada para que Tu fizesse morada, e falando também, Senhor, de Jesus, que hoje é o maior templo que foi edificado por Ti. Mesmo subindo aos céus, meu Deus, hoje foi transformado, Deus, cada um de nós, para sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, meu Senhor, o maior sacrifício hoje é quando eu renuncio, Deus, as coisas mundanas. O maior sacrifício hoje, Deus, é quando eu renuncio o pecado. O maior sacrifício hoje, meu Deus, é quando eu renuncio à ignorância. O maior sacrifício hoje, Deus, é quando eu renuncio à prostituição, às novelas, às coisas erradas, Senhor, e passo a ler a Tua palavra, Senhor, que esta é lâmpada para os meus pés, esta alumia o caminho o caminho onde eu devo estar. Esta, Senhor, traz a libertação. Esta, Senhor, traz a verdade. Esta palavra, Senhor, é aquela que mostra que há um Deus Todo-Poderoso e que há um Salvador para a minha vida e a vida destes que me assistem. Então, meu Senhor da glória, grato sou a Ti, Senhor, por me motivar, Deus, a leitura da Tua palavra. Grato sou a Ti, Deus, porque eu sei que Teu Espírito Santo motivará também a esses que me assistem, Deus, para a leitura da Bíblia Sagrada. E assim, Senhor, seremos um povo, seremos uma nação mundial, Senhor, eleita, Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como povo Teu para todo sempre. Nos abençoa, Senhor, neste dia, nos guarda, Senhor, liberta, Senhor, cada um de nós, livra, Senhor, de todo mal, prospera, meu Deus, as nossas vidas em todas as áreas, Senhor, que temos. Sê conosco, meu Deus, sê conosco, em nome de Jesus Cristo, que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus. Aleluia, Deus.